pessoal! Esse vídeo faz parte de um exercício da disciplina de Biometria de Marcadores Genéticos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP, que é ministrada pelo professor Antônio Augusto Franco Garcia. E aqui nesse vídeo a gente vai apresentar um mapeamento por intervalos múltiplos para a detecção de QTLs em uma população Mimulus F2. Esse vídeo ele é apresentado pela Aline Sequia, pela Lilian Bibiano, pela Mariana Niederreitmann e pelo William Giordani. Então, pessoal, dando início aos procedimentos que nós usamos para fazer o mapeamento de múltiplos intervalos, todas as explicações elas vão ser feitas aqui nessa página HTML, e cujo link está aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo. Então, para fazer o mapeamento de QTLs, usando esse método de múltiplos intervalos, nós primeiramente construímos, tivemos como referência esse mapa de ligação, que foi feito em uma população F2, derivada do cruzamento entre Mimulus guttatus e Mimulus nasutus, e toda a metodologia que foi usada para fazer esse mapa de ligação estão aqui nesses links, nessa página também, nesse vídeo, que também estão linkados na descrição desse vídeo. Então, nós obtivemos esse mapa de ligação com 14 grupos de ligação e 418 marcadores, dominantes e codominantes. E ele serviu de base para a gente fazer um mapeamento de múltiplos intervalos. Nós escolhemos o fenótipo largura da corola, e a primeira função que a gente usou, na verdade, é uma função do pacote OneMap, que se chama WriteMap, que serve para colocar num arquivo os dados do mapa de ligação, um arquivo com a extensão .map, e nós demos o nome desse arquivo de Mimulus_OneMap. Posteriormente, nós começamos então o mapeamento por múltiplos intervalos usando funções do pacote RQTL. Primeiro, nós instalamos o pacote QTL com a função install.packages. Chamamos esse pacote com a função library. E depois é definido o diretório em que vão estar os dados genotípicos e fenotípicos, que tem que estar no formato .raw. Definido esse diretório, depois é feita a leitura dos dados em que são combinados os dados do mapa de ligação com os dados desse arquivo raw, que tem os dados genotípicos e fenotípicos. Isso é feito com a função read.cross e atribuímos o objeto, chamamos o objeto dessa função de F2_QTL Mimulus. Esse objeto, então, tem todas as informações que nós precisamos para fazer o mapeamento de múltiplos intervalos, como o número de indivíduos, o número de fenótipos, o número de cromossomos ou grupos de ligação, e outras informações. Essa função plotMap, ela plota o mapa de ligação por meio do pacote RQTL, mas com os dados que foram gerados a partir do pacote OneMap. Então, esse mapa de ligação ele só para ter uma ideia de como que ficaram os grupos de ligação, os marcadores em cada grupo de ligação. Posteriormente, nós usamos a função plotMissing para gerar um gráfico com os genótipos perdidos. Então, os genótipos perdidos a gente pode ver por meio desses pontos pretos, esses pixels pretos que estão aqui. Então, é interessante para a gente ver se nós temos muitos ou poucos genótipos perdidos e onde estão esses genótipos nos marcadores. Então, como eu falei anteriormente, nós usamos o fenótipo largura da corola, que é medido dessa forma aqui, em milímetros. E nós escolhemos esse fenótipo porque ele apresentou uma distribuição aproximadamente normal, como nós podemos ver por esse histograma, em que a maioria dos dados estão concentrados aqui em torno da média. Depois, nós usamos a função GTMap, que move ligeiramente os marcadores que estão sobrepostos. E para isso, essa função ela usa o arquivo de dados que nós criamos lá em cima com os dados genotípicos e fenotípicos e também com os dados do mapa de ligação e usa o argumento amount, que se refere à quantidade que os marcadores serão movidos. Então agora, avançando com as análises do mapeamento de múltiplos intervalos,
Após os dados do mapa já estarem ajustados através da função de itermap, como a Mari acabou de demonstrar, a próxima etapa, primeiramente, é a imputação dos genótipos perdidos, que é realizada através dessa função singeno. Os argumentos dessa função aqui já foram apresentados em vídeos anteriores, que estão aqui na descrição do vídeo. Contudo, os principais argumentos são a função de mapa que vai ser utilizada, a função de Poisson, o quanto que se admite de erro de genotipagem, aqui no caso 0,1%, e aqui o número de simulações que é realizado. Para isso, então, é utilizado os dados do itermap. Então, depois disso, então, o resultado dessa função singeno, chamada MIMBLE-ZIMP, vai ser utilizada para a função calc-genoprobe. Essa função calc-genoprobe, ela vai calcular as probabilidades condicionais dos genótipos dos intervalos. E para isso ela vai utilizar os marcadores que flanqueiam esse intervalo. Basicamente aqui os principais argumentos são muito parecidos com esses definidos aqui em cima, mas a principal diferença aqui, comparando com aquilo que foi utilizado em outros mapas, é esse argumento STEP, que aqui a gente definiu em 5. O que isso significa? Esse argumento STEP ele demonstra o quão distantes vão ser os cálculos das probabilidades condicionais dos intervalos. Quando a gente utiliza 1 aqui nas funções STEP, isso significa que cada probabilidade condicional dentro do intervalo vai ser calculada a cada 1 centimorgan. Contudo, utilizando 5 aqui, significa que essa probabilidade vai ser calculada a cada 5 centimorgans. Quanto menor for o valor utilizado aqui nesse argumento STEP, teoricamente seria melhor. Contudo, aqui a gente teve que utilizar um valor teoricamente um pouquinho maior, de 5 centimorgans, porque só assim a gente conseguiu ter memória RAM suficiente no nosso computador para que a gente pudesse rodar essa função scan2. Então, demonstrando agora, propriamente já iniciando com as análises do mapeamento de múltiplos intervalos, a função que a gente utilizou primeiramente aqui, lembrando que várias funções podem ser utilizadas para a construção do mapeamento de múltiplos intervalos. A primeira que a gente vai demonstrar aqui é a scan2, que foi a principal que a gente se baseou para esse trabalho aqui, mas mais tarde vão ser demonstradas também outras funções. Então, a função scan2, basicamente o que ela vai fazer é uma varredura em todo o genoma, considerando dois picos, considerando dois QTLs e comparando modelos considerando esses dois QTLs. Essa função, a gente utilizou o método de Hallen-Knott. Aqui também é importante lembrar que ao utilizar aqui o algoritmo EM, essa função requer muito esforço computacional. Então, por isso a gente utilizou o método de Hallen-Knott para que isso fosse um pouco mais tranquilo. E o fenótipo que a gente utilizou foi o fenótipo que está na coluna 16, que é basicamente aquele fenótipo que a Mari apresentou anteriormente, que é a largura da corola. Então, essa função scan2, primeiramente, o que ela vai realizar é uma função scan1, que a gente já apresentou em outros mapas, mas que basicamente vai considerar a existência de um único QTL e vai considerar esse modelo com um único QTL, comparando ele com um modelo sem QTL nenhum, para calcular o log de cada posição. E depois disso, propriamente, ela vai começar a comparar os modelos considerando dois QTLs, considerando modelos com dois QTLs e comparando esses modelos e demonstrando isso num data frame. Então aqui, basicamente, ela vai começar, quando começa as análises, ele compara posições que podem estar no mesmo grupo de ligação ou em grupos de ligações diferentes, compara os LODs, na verdade ela vai comparar modelos que utilizam esses dois LODs em grupos, esses dois picos de LOD em grupos de ligação diferentes, ou até mesmo no mesmo grupo de ligação, e compara esses modelos com outros modelos que eu vou mostrar mais adiante, vou mostrar agora. Então, os modelos que essa função aqui considera, basicamente são esses modelos que estão demonstrados aqui. O primeiro modelo, que a gente chama aqui de modelo completo, ele explica o fenótipo com base no intercepto, mais o efeito de um QTL numa posição 1, o efeito de um segundo QTL numa posição 2 e a interação entre esses QTLs. Outro modelo que essa função scan2 testa
é um modelo que a gente chamou aqui de modelo aditivo, onde a gente tem também o fenótipo, só que agora sendo explicado pela média, o primeiro QTL numa posição, o segundo QTL em outra posição, contudo sem considerar a interação. O terceiro modelo que essa função ScanTool considera é o Single Model, que basicamente é o mesmo modelo que foi utilizado pelo Scan1, ou seja, considera a presença apenas de um QTL. E compara esses modelos entre si e com o modelo nulo, ou seja, sem considerar a existência de QTLs no genoma. Após isso, essa função ScanTool ela calcula vários LODs, que são demonstrados aqui nessa tabela. Os principais deles são: o primeiro aqui, que a gente chamou de LOD 1, é o LOD que é calculado através da comparação do modelo considerando apenas um QTL com o modelo nulo. Ou seja, é exatamente o mesmo LOD calculado pela função Scan1. O segundo LOD calculado aqui é o LOD do modelo aditivo, onde ele vai comparar o modelo aditivo, ou seja, existência de um QTL numa posição 1, existência de um QTL numa posição 2, e sem existência de interação, de epistasia, e compara esse modelo com o modelo nulo. E através disso dá o resultado do LOD A. O LOD F, que é o LOD do modelo completo, ele compara esse modelo completo, então sendo S e T aqui lembrando duas posições diferentes, e compara esse modelo completo aqui, considerando a presença de um QTL, a presença de outro QTL em outra posição e a presença de uma interação entre os QTLs que estão nessas posições distintas. Comparando esse modelo completo com o modelo nulo, a gente tem então o LOD F. O LOD F, que é o LOD full, está representado aqui. Essa aqui é a saída do ScanTool, que a gente representou aqui nessa tabela. Aqui a gente tem as posições. Primeiramente, o resultado sai mostrando posições e considerando 3 LODs calculados com base em modelos que consideram o modelo completo. Em LODs que consideraram para o cálculo desses LODs o modelo completo. Então, o primeiro aqui, então, o LOD full, que é esse LOD que eu acabei de explicar. O segundo aqui é o LOD FV1. Esse LOD FV1 é calculado de uma maneira um pouco diferente. Para o cálculo do LOD FV1, é considerado aqui o LOD máximo calculado entre essas duas posições, considerando o modelo completo. Ou seja, para essas duas posições, determina-se o modelo completo e pega-se o máximo LOD desse modelo. Depois disso, compara-se esse modelo com o máximo LOD calculado pelo Scan1, ou seja, considerando apenas a presença de um QTL. E verifica-se então a relação entre esses dois modelos. Isso vai dar o quê? Basicamente você está considerando apenas essa parte aqui desse modelo completo, somente a presença de um segundo QTL permitindo a presença de interação. Ou seja, mais uma vez, o LOD FV1 considera a presença de um segundo QTL, permitindo a presença de interação. Faz isso comparando o modelo completo com o modelo Single Model aqui, que foi calculado pelo Scan1. E esse resultado é demonstrado aqui nessa função, nesse LOD FV1. O terceiro LOD, chamado aqui de LOD int, basicamente é calculado através da comparação entre o modelo completo, ou seja, esse modelo que foi calculado aqui, considerando as duas posições, comparando com o modelo considerando apenas a atividade, que é esse modelo aqui. Ou seja, ela vai focar, esse LOD int vai focar no efeito epistático, vai focar nesse efeito dessa interação aqui, uma vez que você compara o modelo que tem essa interação com um modelo muito similar, que é esse aqui de cima, que não tem interação. Está aqui o resultado. Depois disso, aqui fica demonstrado os cálculos que foram feitos não considerando o modelo completo, considerando as duas posições, mas só considerando o efeito aditivo. Agora, se a gente parar para ver, os resultados das posições aqui vão ser diferentes, porque essas posições foram estimadas aqui considerando o modelo completo, e essas outras posições aqui considerando o modelo onde que não há essa interação aqui epistática.
Então, o primeiro lote de aditividade é o lote comparando esse modelo aditivo com o modelo nulo. Então, basicamente, mostra a existência de dois QTLs sem que esses QTLs interajam. E, por fim, o lote AV1, que é o que está representado aqui, ele basicamente ele compara o lote máximo de aditividade para essas duas posições, desse modelo aqui, com o LOD máximo calculado pelo Scan1, pelo single model. Então, basicamente, ele verifica a presença de um segundo QTL sem considerar a presença de epistasia. Então, a grande diferença entre o FV1 e o AV1 é essa. O FV1 ela verifica a presença de um segundo QTL sem considerar, o FV1 considerando efeito de epistasia. E o AV1, ele considera a presença de um segundo QTL sem considerar o efeito de epistasia. Então, aqui está o resultado dessa função scan2, uma tabela com todas as posições comparadas entre si. E aqui, a gente pode chamar, através dessa função plot, pode plotar um gráfico, onde a gente tem um heatmap aqui. Primeiramente, eu vou convidar vocês para olhar com atenção essa parte de baixo do mapa, esse triângulo inferior. Aqui a gente tem demonstrado o LOD do modelo completo quando comparado com o modelo nulo. Ou seja, o que a gente pode perceber aqui é uma evidência de ter LODs mais altos aqui no cromossomo 14. Ou seja, quando a gente utiliza o modelo completo, considerando a presença de um QTL em uma posição, a presença de outro QTL em outra posição e a presença de interação, todas as vezes que um desses dois QTLs estava no cromossomo 14, existia uma evidência aqui de esse modelo ser melhor do que o modelo nulo. Isso não necessariamente significa que o segundo QTL, que está ali junto com o QTL 14, ou que a interação, sejam significativos. Contudo, de qualquer forma, esse risco aqui, essa cor diferente que a gente tem aqui no 14, indica que provavelmente no cromossomo 14, a gente tem um QTL. Agora, a maneira como esse QTL vai interagir, ou se existe a presença de um outro QTL em uma outra posição ali junto, isso a gente não pode falar olhando aqui embaixo. Também dá para ver aqui, no cromossomo 3 aqui, no grupo de ligação 3, a gente vê que também tem alguma evidência um pouco mais fraca do que a gente percebe aqui no grupo de ligação 14, contudo também tem alguma evidência de ter alguma coisa, ter um QTL ali presente. Nessa parte de cima, nesse triângulo superior, são plotados os LODs considerando a interação. Ou seja, é esse LOD int aqui, que considerou basicamente a diferença entre o modelo completo e o modelo aditivo, ou seja, ele focou nessa parte aqui do modelo. Isso está representado nesse triângulo superior aqui. Aqui a gente pode perceber que a gente não tem nenhuma coisa que chame muita atenção. Nenhum ponto aqui a gente tem uma cor que se destaque muito, chame muita atenção. Demonstrando que provavelmente a gente não tenha nenhuma interação muito significativa. Não tem efeitos epistáticos aqui, ó. Se a gente pegar aqui e comparar o 14 com o 3, a gente percebe que, apesar de aqui a gente verificar que provavelmente existem dois QTLs nessas posições, aqui a gente não verifica que esses QTLs estejam interagindo. Contudo, aqui a gente tem um pontinho vermelho que talvez possa ser algum indício de alguma coisa, só que contudo a gente precisa verificar isso através de um nível de um threshold que vai ser realizado mais à frente. Aqui, novamente, essa parte de cima desse plot aqui é exatamente igual à anterior. E essa parte de baixo, a gente plotou o LOD FV1. Ou seja, lembrando lá atrás, o LOD FV1 aqui é aquele que considerou a diferença entre o modelo completo e o modelo do Scan1, ou seja, considerando só um QTL. Então ele focou em toda essa parte aqui do modelo. Ou seja, verificar a presença de um segundo QTL permitindo interação. Então aqui quando a gente considerou o pico máximo do cromossomo 14 ou do cromossomo 3, a gente não percebe nenhuma interação muito significativa e nem a necessidade de considerar esse pico para o cálculo do efeito de um segundo QTL. Agora então a gente vai mostrar
a Aline vai mostrar como que a gente determinou o nível de significância. Então, para determinarmos o threshold, nós utilizamos a mesma função scan2 para 1000 permutações do nosso fenótipo 16, que é a largura da corola. Nesse caso, nós utilizamos o alfa de 10% para não sermos tão rigorosos com o alfa de 5% e nem tão pouco rigorosos como no exemplo do Manual de Bruma 2012, e que eles utilizam o alfa de 20%. Aqui, então, obtivemos os LODs máximos para essas permutações, e que foi obtido o valor de 8,82 para o modelo completo, 6,74 para o FV1, que se refere ao modelo que permite a presença de um segundo QTL, possibilitando ou não a presença de epistasia, 5,71 para o modelo de interação, 6 para o modelo aditivo e 3,23 para o AV1, que é aquele que permite a presença de um segundo QTL, porém desconsidera a epistasia, e um valor de 3,32 para o AN, que é o mapeamento de QTLs por intervalo SIMS, que pode ser executado pelo comando scan1. Cada um desses valores de threshold foram então plotados aqui individualmente nesses gráficos, onde foram representados os quartis de 90%. Utilizando então esses valores de threshold no nosso conjunto de dados, o output gerado então mostra uma possível interação entre o cromossomo 3 e 14, como vocês podem observar aqui, utilizando o alfa de 10%. Para entendermos um pouco melhor esses resultados, devemos nos recordar sobre as definições do LOD máximo para o modelo completo, para o FV1, para o modelo de interação, para o modelo de aditividade e para o AV1. A partir dessas definições que foram explicadas anteriormente, que o programa estabelece critérios para imprimir ou não o par de cromossomos, como está aqui em cima e vocês acabaram de ver. O primeiro critério ele estabelece que, se o valor do LOD máximo do modelo completo for maior que o seu threshold e o LOD máximo do FV1 também for maior que o seu threshold, então ele vai imprimir o par de cromossomos. Esse outro critério diz que, se o LOD máximo da interação for maior que o seu threshold, ele por si só já é capaz então de gerar esse output da impressão do par de cromossomos. Ou então, se o LOD máximo do modelo aditivo for maior que o seu threshold e do AV1 também for maior que o seu threshold, ele também imprime o par de cromossomos. Então, atendendo qualquer um desses três critérios, o par de cromossomos ele vai ser impresso. Então, olhando para os nossos resultados, podemos observar que realmente, para o modelo completo, o LOD máximo obtido nos nossos resultados foi maior do que o threshold. No entanto, para o FV1, ele foi inferior. Ou seja, ele não passa neste primeiro critério. Aí, observando então para o modelo de interação, observamos que o valor obtido no nosso resultado foi também inferior ao threshold, também não passando nesse segundo critério. Já observando então o valor obtido para o modelo aditivo, ele foi superior ao threshold do modelo aditivo e também do AV1, que aqui foi 3,42 e aqui 3,23. Ou seja, esse par de cromossomos ele foi impresso por ter passado nesse último critério. Se nós olharmos esses três critérios estabelecidos, podemos ver que esses dois primeiros critérios fazem referência a uma possível interação entre os QTLs detectados, e esse último faz referência a um modelo aditivo, onde não há interação. Para melhor então visualizar esses resultados, esses valores de LOD para interação e para modelos aditivos foram separados em duas tabelas, e nessa tabela 2, então, onde mostra então esses LODs referentes à interação entre os QTLs detectados, no nosso caso, entre o cromossomo 3 e o cromossomo 14, podemos ver que ele foi significativo nos nossos resultados apenas para o LOD do modelo completo. Para o FV1 e para a interação, ele não foi significativo, que evidencia que não há, então, a presença de interação. Já observando aqui na tabela 3 para os modelos aditivos, observamos, então, que ele realmente ele passa o threshold para o modelo aditivo e para o AV1, mostrando que provavelmente nessa metodologia utilizada,
o nosso modelo seria y igual a Q1 mais Q2. Dessa forma, então, nós utilizamos a função makeQTL para fazer um objeto que apresentasse os cromossomos, né, onde foram detectados os QTLs, bem como as suas posições relacionadas ao modelo aditivo. E com isso, então, nós plotamos e podemos observar aqui nessa figura o nosso mapa e a posição onde foram detectados os QTLs no grupo de ligação 3 ou no grupo de ligação 14. E com o output obtido, ou seja, o objeto criado pelo makeQTL, nós realizamos a função fitQTL para determinar os efeitos de dominância e de aditividade desses QTLs detectados, onde nós colocamos aqui como argumentos as probabilidades do nosso conjunto de dados, o nosso fenótipo 16, que é a largura da corola, o QTL, que é o objeto criado pelo makeQTL, o método Haley-Nosh, que foi utilizado em toda essa metodologia, e o getTheSTrue, que faz ele retornar, então, esses resultados de efeitos e também de variância e covariância. Então, aqui no nosso output já podemos observar que ele solta realmente o modelo esperado para a nossa análise anterior, né, de y em função de Q1 mais Q2. E podemos observar aqui que para esses dois QTLs detectados, o QTL presente no cromossomo 3, ele explica aproximadamente 5% da variação desse fenótipo, assim como o QTL detectado no cromossomo 14 explica aproximadamente 12% dessa variação. Em relação aos efeitos estimados, podemos observar que há uma predominância de efeitos aditivos para ambos os QTLs, como vocês podem observar aqui para efeito aditivo, aqui para efeito dominante do QTL encontrado no cromossomo 3, e aqui aditivo e dominante para o QTL encontrado no cromossomo 14. Então, pessoal, a partir de tudo que foi apresentado até agora, eu vou mostrar a outra forma de se fazer o mapeamento utilizando o Stepwise. Então, primeiramente, é importante a gente calcular as penalidades dos lotes através desta função aqui, calc_penalties. Então, para calcular esta função que calcula as penalidades dos lotes, a gente vai precisar do nosso conjunto de dados, que é o alt_mimulus_perm, que é esse aqui que considera as permutações, as 1000 permutações que foi feito anteriormente, um alfa de 10%, que foi o que nós consideramos, e assim calcula as penalidades. O que é importante falar das penalidades é que elas se baseiam nos resultados dessas 1000 permutações que nós fizemos numa etapa anterior. Então, se a gente considerar esse alfa de 10%, vamos olhar somente essa linha aqui de 10%. Como é feito esse cálculo das penalidades? O vetor penalidades, ele tem 3 fatores principais, que são a penalidade main, heavy e light. A penalidade main, ela vem do resultado do Scheme 1, que foi dado anteriormente. Então, a gente pode ver aqui que são os mesmos valores. A heavy é calculada pelo mesmo valor de int, como a gente pode ver aqui, e a light, que ela é dada por uma diferença do FV1 e o main. Então, assim são calculadas as penalidades dos lotes, para que isso seja usado na função de Stepwise, que é essa daqui abaixo. Então, a etapa posterior que a gente vai realizar é a Stepwise QTL. Então, como eu já falei, para essa função a gente precisa da penalidade, porque o objetivo do Stepwise é achar um modelo que dê um LOD máximo. Então, a gente vai utilizar um LOD penalizado, que ele é chamado de PLOD. Então, como output dessa função, a gente vai ver aqui abaixo esse valor de PLOD, que eu vou mostrar posteriormente. Então, para calcular o Stepwise, o que a gente precisa? Do nosso conjunto de dados, que é o mimulus_prob, do argumento phenocol, que é o nosso fenótipo, que a gente escolheu desde o início 16, que é a largura da corola, as penalidades, que a gente calculou nessa etapa anterior, o max_QTL, que é o número máximo de QTLs que a gente decidiu e definiu para que fizesse esse cálculo, o método que nós utilizamos de regressão, que é o Haley-Nosh, HK,
O verbose, que é um argumento que ele dá um feedback do resultado dessa análise. Então, quando o verbose é true, ele mostra esse feedback. E um outro argumento importante que a gente usa, que é esse refine locations igual a true. Então, quando o refine é igual a true, ele usa a função do refineQTL, que é aquela função que ela vai refinar, ajustar a melhor posição dos QTLs. Então, como output do stepwise, o que a gente vai ter é aqui apresentado abaixo. Então, se a gente pedir para mostrar este resultado aqui, que é o out_stp do stepwise, o que a gente vai ver? Nós vamos ter, primeiramente, um output, uma fórmula, um modelo ajustado pelo stepwise, que neste caso ele mostra a existência de um QTL1 mais um QTL2. O que a gente não consegue ver aqui é a interação desses QTLs, então não existe interação. E o que é importante a gente ver como output? Que o QTL1 ele está no cromossomo 3, numa posição 85, que é a posição ajustada pelo refine locations que eu mostrei. E o QTL2 está no cromossomo 14, na posição 112.3, que é a posição ajustada. E aquele valor que eu falei que era importante, que é o LOD penalizado, aquele valor de LOD penalizado, então ele considera o cálculo das penalidades, esse valor de PLOD de 5.99. Então, depois desse cálculo do stepwise, é importante a gente criar um objeto que a gente deu o nome de ref, que usa a função refineQTL, que é para refinar novamente essa localização dos QTLs nos cromossomos. Então, para usar o refine, a gente precisa de um nosso conjunto de dados, que é o Mimulus probe, o fenótipo que a gente escolheu, que é o 16, esse conjunto de dados que ele foi obtido pelo makeQTL, os cromossomos que a gente quer refinar essa localização, que seria o 3 e o 14, e aquela posição anterior que nós encontramos, que é 80 e 110. Então, aqui, novamente, como output desse novo objeto que nós criamos, que é o ref, o que a gente tem aqui? As posições ajustadas. Então, a partir dessas posições que foram ajustadas, como a gente mostra aqui, a gente utiliza a função plot LOD profile para o objeto com a posição ajustada ref. Então, a gente pode ver aqui nesse gráfico, aqui no eixo Y nós temos os valores de LOD e no eixo X, onde estão esses cromossomos. Então, para o cromossomo 3 ou grupo de ligação 3, a gente vê que existe esse QTL aqui na posição 85 e aqui no cromossomo 14 existe um na posição 112.3. Então, é interessante a gente ajustar essa posição utilizando aquela função refineQTL. Então, outra função interessante que nós utilizamos também foi a função LODINT, essa daqui, que ela é uma função que vai dar um intervalo de confiança dessa posição dos QTLs, essa posição que nós observamos aqui. E quando a gente utiliza essa LODINT, ela dá esses valores e pelo valor de maior LOD, que nesse caso é esse aqui, a gente considera que essa daqui é a posição mais correta do QTL no cromossomo 3, que no caso é essa daqui de 85, a gente observa o maior LOD, e para o QTL no cromossomo 14, a gente vê aqui que o maior valor de LOD 8.27, a posição correta é o 112.33. Então, essa função é interessante, porque ela dá esse intervalo de confiança para a gente considerar a posição correta dos QTLs, e ela é feita separadamente. Primeiro para o cromossomo 3 e depois para o cromossomo 14. Então, depois que nós ajustamos, refinamos essa posição dos QTLs, a gente roda novamente aquela função já apresentada pela Aline, que é o fitQTL. E esse fitQTL, o que ele tem de diferente que nós fizemos aqui, é que no argumento QTL, ele utilizou aquele objeto ref, relembrando que esse ref é esse que nós criamos aqui, que ele contém as posições dos QTLs ajustadas. Então, o que ele tem no fitQTL? Nosso conjunto de dados Mimulus probe, o fenótipo escolhido 16, o QTL agora é igual a ref com a posição ajustada, o método que nós usamos que foi a regressão de Hallen-Knott,
e esse outro argumento aqui, get.hashes igual a true, que quando ele igual a true, ele vai mostrar os efeitos dos QTLs, os efeitos estimados. Então, como resultado, o que nós vamos obter aqui? Nós temos a nossa fórmula, este modelo, que é o que a gente já tinha falado. Existe um QTL1 no cromossomo 3, existe um QTL2 no cromossomo 14. Não existia interação entre eles. E também, quando a gente coloca aquele argumento que eu mostrei, esse daqui, get.hashes, nós vamos ver os valores estimados desses QTLs. Então, observando melhor nessa tabela aqui 4 que nós criamos, estes valores aqui desconsidera porque não deveria ter sido mostrado nessa tabela. Mas o que a gente quer mostrar aqui? Que existe esse QTL1, existe esse QTL2. E as posições ajustadas, que é importante, né, a gente ajustar essa posição, como eu já mostrei, e que existe uma predominância de efeitos aditivos desses QTLs, muito mais do que os efeitos de dominância. Então, para o QTL1 no cromossomo 3, nós temos 1,1 de efeito aditivo e menos meio de efeito dominante. E para o QTL2, 1,7 de efeito aditivo e 0,15 de efeito dominante. Então, o que é importante agora, a partir de várias análises que nós fizemos, comparar esses tipos de mapeamentos que será feito pela Mariana. Bom, finalizados os procedimentos utilizados no mapeamento por múltiplos intervalos, agora nós vamos comparar os resultados obtidos com outros métodos de detecção de QTLs. Bom, primeiramente, nesse gráfico, nós podemos ver os resultados obtidos por meio do mapeamento por intervalo e por meio do mapeamento por intervalo composto, a partir da mesma população de mimos, a população F2. Então, aqui nós podemos ver, por meio desta linha em vermelho, os resultados do mapeamento por intervalo e o limiar de significância, o threshold, de detecção de QTLs está representado por meio desta linha tracejada em vermelho. Por meio desse método, nós podemos observar dois QTLs, sendo uma posição no grupo de ligação 3 e outro no grupo de ligação 14, já que os picos passaram o threshold calculado. Já esta linha em verde representa os resultados obtidos por mapeamento por intervalo composto. E o threshold calculado por meio desse método está aqui nesta linha tracejada em verde escuro. Já por meio desse método, nós obtivemos apenas um QTL no grupo de ligação 14, já que esse pico passou o nível de significância calculado. Esses resultados eles estão detalhados em uma página HTML e em um vídeo que estão linkados na descrição desse vídeo. Então, esses resultados eles também podem ser observados nesse gráfico, em que estão detalhados os grupos de ligação 3 e 14. E a gente pode ver aqui que o método de mapeamento por intervalo composto, que é esse que está em verde, por ele usar covariáveis, ele permite uma melhor estimativa da posição e dos efeitos dos QTLs. Mas apesar de ele ser mais acurado que o mapeamento por intervalo, ele não considera possíveis efeitos epistáticos, que podem ser importantes em algumas situações, dependendo do fenótipo que está sendo considerado ou do objetivo da pesquisa. E isso, por sua vez, o método por múltiplos intervalos ele já considera. Então, aqui o que a gente pode observar é que os resultados obtidos por meio do método por múltiplos intervalos, ele foi muito semelhante aos resultados obtidos por meio do método de mapeamento por intervalo. E uma coisa que a gente percebeu é que o pico no QTL do cromossomo 3 ele foi um pouco menor que esse mesmo pico observado no método de mapeamento por intervalo. E isso pode ter acontecido provavelmente devido a interações entre QTLs, mas como já foi apresentado pela Aline, essas interações elas não foram significativas, ou seja, o modelo completo que considera possíveis interações epistáticas, ele não foi significativamente melhor que o modelo aditivo, que não considera essa epistasia, essa interação entre locos. Já no método por intervalo composto, como já comentado, foi observado apenas um QTL no cromossomo 14
E o fato dele não ter indicado um QTL no cromossomo 3 pode estar relacionado ao fato dos marcadores que são usados como covariáveis, eles terem tido algum efeito na estimativa do QTL, de forma que ele não foi considerado significativo. Bom, comparando agora somente o método por intervalo composto com o método por múltiplos intervalos, que são os métodos mais usados na detecção de QTLs atualmente, o que a gente pode observar é o seguinte: no mapeamento por intervalo composto são usadas covariáveis ou cofatores, que são marcadores que podem ter alguma influência na detecção de QTLs, podendo estimar possíveis efeitos de QTLs fora do intervalo que está sendo analisado, melhorando assim a estimativa da variância genética e aumentando a acurácia na detecção do QTL. Já no mapeamento por intervalos múltiplos intervalos, esse método ele considera simultaneamente a presença de múltiplos QTLs, e as covariáveis utilizadas elas não são marcadores, mas sim os próprios QTLs existentes. Então, esse método ele faz uma seleção em uma comparação de modelos, como foi explicado pelo William, e considera a interação entre locos, que é a epistasia, podendo assim ser estimados o número, a posição e a interação entre QTLs. E isso faz esse método ele ter um alto poder estatístico e uma alta acurácia. Bom, os links das páginas HTML, bem como os vídeos relacionados ao tópico abordado aqui, estão nos links na descrição desse vídeo.